Bora! Bora lá começar o nosso bate-papo energético hoje, quinta-feira. Como essa semana passou rápido, hein, gente? Passou mesmo. Eu acredito que a ideia, né, a sugestão da Lô aí para a gente fazer segundas e quintas foi da semana ficar mais Mas, rápida, porque a gente se vê, ficou mais curta, a gente se vê na segunda e se vê na quinta, né? Muito legal, e como pode melhorar. E aí, gente, vamos lá, Débora, comece aí, traga, né, as Para nossas consciências. é, traria alguma coisa para a gente trabalhar a partir disso, mas o que eu trago aqui é até alguns aprofundamentos a partir de algumas questões que nós colocamos na nossa palestra, né? Que é você está recebendo e a gente tratou algumas questões do que a gente está disposto a receber ou não, né? E, num primeiro momento, essa pergunta soa assim, opa, como assim não estou disposto, né? Quero receber tudo. Você até traz, eu quero receber tudo. E aí vem até em, em algumas questões, quando a gente observa o que a gente fala, e surgiu, né, a possibilidade da gente aprofundar um pouquinho, a gente estar disposto, ou a gente achar que está disposto, mas ter algumas historinhas que a gente se coloca para a gente. E aí entra a questão, né? Quais as mentiras que eu estou escolhendo para não escolher o que realmente faz toda a diferença, o que vai ser expansivo na nossa vida, no nosso viver, na nossa existência. E aí vem a questão, né, da gente contar histórias para nós mesmos, né? Quem nunca? E aí? Como é que é isso para vocês? A gente se justificar por escolher ou não escolher alguma coisa. Faz sentido para vocês? Opa, trazendo Nossa, mais. Todo mundo ficou quietinho. assim, ó. Trazendo ainda mais clareza, é aquela história, né? Uma das chaves da liberdade que o Axis traz é não compre nem conte histórias, né? Que a gente até já trabalhou num webinário Quem Quer Dinheiro. E aí vem aquela. Você está com a situação na sua frente e você já começa na sua mente a dizer: não, não tem saída, aqui tá, já deu, já cheguei no meu limite, é o máximo que eu posso ir, não tem solução, eu prefiro morrer. E aí você compra isso como uma verdade. E aí olha para um lado, olha para o outro, e cadê a solução? Você já definiu, já concluiu que realmente não tem saída, você não tem opção, não vai ter ninguém que lhe ajude, não vai ter nenhuma solução que vá cair do céu, você não é capaz o suficiente para realmente sobrecriar aquela situação. Tá tudo isso junto e tá por baixo disso tudo através dessa historinha que a gente compra como verdade e limita. Isso em várias áreas da nossa vida, né? Para vocês, isso faz sentido? Vocês têm ideia do quanto é difícil ter que falar sobre isso? Assim, acho que para todo mundo, olha o silêncio. Tenho certeza que todo mundo já fez isso e faz o tempo todo. Eu faço o tempo todo. Aliás, fiz isso ontem e fiz isso hoje de manhã já. Então, assim, é difícil a gente falar, né? Eu não sei os outros, mas eu tenho um pouco de dificuldade de olhar e falar, ai meu Deus, tá bom. Meia culpa. Entendeu? A culpa só tira a gente do nosso propósito, né? Como Não, seria? quando eu falo de meia culpa, Débora, eu falo assim de, putz, eu faço. Eu sei que não posso, mas eu faço. Entendeu? É nesse sentido. Não é nem de Entendi. minha, é de meia. Metade dessa história aí é minha, entendeu? Ah, É nesse eu entendi. sentido. Não. A Bom, eu não sei, tá questão. todo mundo bem quieto, gente. Eu vou falar por Tá. mim. Tá Pegou mesmo bem no difícil. calcanhar de Aquiles aqui. Pegou, porque todo mundo faz isso. Todo mundo, a gente faz isso desde criança, né? E falando assim, eu lembrei ontem da minha filha, que ela foi pra piscina, ela falou, ai, cadê meu biquíni? Eu falei, tá lá, procura, eu não consigo. Eu não sei onde está. Eu não posso. Olha que coisa simples, mas ela já faz isso. Ela tem 5 anos. Não é preguiça. Ela realmente acha que não vou conseguir. Então olha para mim porque eu não vou conseguir. Eu já defini que eu não vou conseguir, entendeu?
A gente faz isso desde criança, não sei se porque a gente vê como exemplo, mas a bem da verdade é que a gente é educado já para limitações e para superar limitações. Porque tantas limitações já existem que o incentivo é sempre, olha, você tem que fazer isso porque você tem que ser melhor, você tem que conseguir, você, né? Faz sentido o que eu estou falando? Tem que é cruel. Tem que. Uhum. Do meu ponto de vista, ninguém tem que nada. Tem que escolher o que quer, faz sentido para sua vida. Ninguém tem que, né? A gente tem tanto aqui, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, né? E sempre assim, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que, traz um peso, né? Esse tenho que. E essa questão que você falou que desde sempre, quando era criança, né, são as questões que a gente vive desde sempre, que vai trazendo todas essas camadas de crenças e limitações. E é muito mais fácil a gente acreditar que a gente não consegue do que a gente consegue. E quando a gente quando você traz a questão de superar barreiras, o que a gente traz? Ah, eu preciso superar essa limitação, essa barreira, é uma batalha, uma luta. Então eu vou me armar para batalhar e usar todas as armas que eu tenho. Então fica, né, traz o peso até para você transpor essa situação, né? E é onde a gente dificulta, o que é muito mais difícil do que facilitar as coisas. Eu acho que tem uma coisa também que o nosso cérebro, ele não quer a fadiga, né? Ele não quer o ter que aprender algo novo. Isso é totalmente contra. Ele quer economizar energia, ele quer, né, aquela coisa bem primitiva. Então, isso vai além do ter que, né, de tipo da gente já se cobrar, mas uma questão biológica, fisiológica que já joga contra, né? Então, assim, né, a gente nem sei se joga contra, mas baseado no como a gente se posiciona de querer as coisas também muitas vezes para ontem, isso traz esse grau de dificuldade, né? É engraçado porque, assim, é muito mais difícil, né, no meu ponto de vista, a gente criar essas questões mais complexas de não conseguir, de trazer esse processo, do que buscar facilidade. Por outro lado, é o que você trazendo essa questão para o fisiológico do nosso cérebro, ele sempre foi acostumado a tratar com complicações. E, às vezes, o que, de repente, pode ser tão mais simples, ele não conhece, não enxerga isso como uma possibilidade. E aí que a gente ativa de outra forma, né? O nosso saber, perceber, receber. E aí a propósito, a gente começa a funcionar a partir de um outro espaço, né? E a hora que a gente se conecta com esse espaço energético, onde essa questão do mais primitiva, né? Que você trouxe aquela questão automática, a gente traz para o estado de consciência e começa a trazer isso de uma outra forma, com outro olhar para tudo, né? Das coisas mais corriqueiras, digamos, né? Como escolher a roupa, ou, né, se empoderar, em todas as questões, né? Das mais variadas possíveis. Faz sentido isso, gente? Tá todo mundo quietinho, a gente não... Você sabe que você falou uma coisa que me deu um gatilho aqui. Esse negócio desde escolher a roupa. Acho que toda mulher, talvez o Luiz não entenda isso, mas as mulheres vão entender. Tem aquele dia que não adianta. Você pode baixar seu guarda-roupa, que não adianta. Nada ficou bom, nada ficou... Você não entende nem por que você comprou aquilo, por que você guardou aquilo tanto tempo, enfim. E normalmente nesses dias era raro eu passar, mas quando eu passava, acabava comigo, acabava com o dia. Sabe que depois que eu passei a vivenciar essa nova realidade, essa é uma coisa que eu consegui superar com muita facilidade. É uma coisa que desde pequena a mulher sofre com isso, né? Porque também vejo minha filha passar por isso e eu não ensinei isso a ela. É dela. Sei lá de onde que ela comprou essa história, mas veio. E assim, já aconteceu de eu me vestir e falar, não tá legal não, peraí, eu escolho como eu me sinto. Eu olhei e falei, não, me sinto muito bem.
ótimo. E aquilo foi num segundo. É um exemplo besta, mas é uma coisa que mostra a nossa capacidade de mudar de ponto de foco, né? De olhar de outra forma e de pensar, gente, isso daqui pode ser um peso, como sempre foi, ou pode ser leve. O que eu escolho? Eu escolho que seja leve. E aí pronto. Guardei energia para gastar com outras coisas. Não é nem gastar, para investir em outros pontos, outros momentos, entendeu? Porque é isso. A gente acaba perdendo muito tempo com coisas que não precisam. Por exemplo, eu estou com um trabalho super atrasado por conta dos dias que eu fiquei doente. Eu tenho 3 prazos para hoje. Eu pensei, gente, não vou conseguir. Não, eu escolho conseguir. Eu tenho 24 horas, eu escolho, eu vou fazer. E aí tirou aquele peso da pressão, do precisa ser entregue. Não, eu vou fazer. É coisa pra caramba. Como? Eu vou fazer, eu não tenho a menor ideia. Mas eu vou, porque eu escolhi, então, até meia-noite eu entrego tudo. Bom, entende? É a gente sair dessa... A Débora falou assim, é muito mais difícil dificultar do que facilitar. Na verdade, pra gente, não. Porque o nosso comum é dificultar. Difícil é virar a chave e entender que facilitar pode ser mais fácil. Faz sentido? Sim. O processo energético que eu digo, a gente demanda uma energia para poder criar dificuldade muito maior do que para facilitar. Só que o nosso cérebro traz ao contrário. Foi o que a Lígia falou. Né? Ele está acostumado com a dificuldade e ele busca isso como padrão, né? E a gente sair disso e trazer essa facilidade, essa leveza, né? É que nesse início, ou quando a gente se apropria disso, a gente fala, pera lá, né? E a partir do momento que você se apropria, você, rapidamente, é o que você falou, por que eu estou trazendo esse peso para isso aqui? Pera lá. E aí é simples o processo. A Keila também está quietinha hoje. O Luiz, eu estou só observando aqui os gatilhos. O Luiz quer falar. Fale aí, Luiz. Depois você falar, eu falo. É justamente isso. Eu procuro sempre, acho que as coisas mais difíceis, o caminho é mais difícil. Eu nunca fui, para mim nunca teve nada fácil, mas sempre consegui tudo aquilo que eu me propus a fazer. Né? Então eu não vejo nada como dificuldade, nada. Mas o caminho sempre é mais difícil. Então tem aquela época que você fala, pô, não vou conseguir, caramba, tal. Aí você fica travado aí por uma época, dali a pouco você dá um estalo, aí você pega e fala, não, eu vou em frente, eu vou conseguir, acabou, eu vou fazer, eu vou acontecer. E eu já fiz isso várias vezes da minha vida, entendeu? E acabei fazendo e as coisas foram acontecendo, entendeu? Então, e eu estou me identificando muito pelo que a Débora falou. O cérebro está trabalhando na parte mais difícil. E às vezes a coisa está mais fácil, está na cara da gente, e a gente escolhe o mais difícil. E às vezes o mais difícil é o errado. Né? E esse é o meu caso. Por isso que eu estou aqui. Eu preciso trabalhar a minha cabeça, porque, olha, eu cheguei agora numa situação, assim, eu travei. Né? Eu fiquei doente, eu fiquei 3 anos que eu estou aí na cama, uma cirurgia muito grande de coluna, tive problema com a diabetes e tudo mais. E tudo foi emocional, tudo. Não foi nada de alimentação, nada dessas coisas, mesmo porque eu sou nutricionista, eu me alimento bem dentro do padrão normal. Acontece que eu tinha travado, eu falei, minhas filhas, por interesse, porque elas queriam tomar minhas coisas, minha loja, carro, essas coisas todas. Não, pai, fica em casa, a gente te dá o que você precisa e você não precisa ficar mais trabalhando, já trabalhou muito na vida e papapá. Eu falei, mas quem disse que eu quero parar de trabalhar? Né? Então, não se preocuparam com o que eu queria fazer. Aí ficou aquela coisa de família, sabe, uma pressão muito grande. Eu falei, é assim? Então agora espera um pouco aí que nós vamos dar um jeito nisso. E aí que eu comecei a fazer curso atrás de curso, me aperfeiçoar, estudar mais, entendeu? Porque eu sempre fui comerciante. Então, eu estou indo para um lado mais difícil. Poderia ser até um pouco mais fácil, porque eu já estou formado, podia atender as pessoas, mas eu acho que eu não estou apto para atender as pessoas de uma maneira holística. Né? Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, na nutrição, a mente é que domina tudo.
Eu tinha consultório, ninguém faz o que você fala. Olha, você come isso, isso, isso. Eu falei para pensar, falei, pô, mas quem sou eu para falar o que a pessoa tem que comer ou o que não tem que comer? Não é isso? Então, eu falei, ela tem que saber o que ela pode e o que ela não pode. Cada um tem que saber de si. Então, a gente tem que ir lá e dar uma instrução. Olha, se isso acontece isso, se você comer aquilo, você vai acontecer aquilo. Então, é uma maneira de você trabalhar, mas eu achei muita dificuldade nisso. Então, hoje eu estou fazendo muito curso, acabei já de fazer o meu curso aqui de mental, emocional, espiritual, de tratar as pessoas, e físico, né? Também tudo é um conjunto. Mas eu estou indo pelo lado mais difícil. Eu sempre acho que o lado mais difícil é o que vai funcionar, por conta do que a Débora falou agora. Então, eu penso assim. E isso, às vezes, não é o certo, né? Então, não sei. Desde a maneira de vestir, de isso, daquilo, você põe uma roupa, não está bem, eu estou bem, mas o homem também é assim, a mesma coisa. Eu sempre fui. Hoje não tanto, assim, de ficar muito enjoadinho com as coisas, também mesmo porque a moda hoje não precisa ficar combinando nada com nada, né? Hoje mudou muito, né? Antigamente a gente andava bem arrumadinho, passadinho, agora dá tudo rasgado, né? Quanto pior, melhor, né? Agora mudou. Então assim, eu acho que eu preciso destravar isso, ir por um caminho mais fácil, porque eu acho que o caminho ou o caminho certo, eu não sei se é o caminho mais difícil, o caminho mais fácil, a mente tem que trabalhar de uma maneira correta, né? É isso que eu estou buscando. Fiquei muito tempo dentro de igreja escutando coisas que foram me contaminando, na verdade, entendeu? Porque a palavra de Deus eu escuto, eu estou desde as 3 da manhã, eu acordo cedo, eu durmo cedo, eu acordo cedo, então assim, eu escuto a palavra de Deus, tudo, e vou ponderando o que é certo e o que é errado. Não da palavra de Deus, mas da igreja estão falando para a gente. Porque a igreja fala aquilo que convém. Aí você vai lá, explica lá um versículo, aquilo é conveniente. Aí você vai conversar com uma outra pessoa, ela fala com você aquilo que convém. E isso tudo vai contaminando a gente. Então, eu, pelo menos, estou contaminado, né? Porque todo mundo que se aproximou de mim aqui pode ser filho, pode ser até neto. E meu neto aqui que não me liga para nada, liga para ele, está jogando, não te dá nem atenção. Aí chega no aniversário, já liga logo cedo. Vô, o que você vai me dar de presente? É mais ou menos isso. Então, tudo é um interesse, né? E é uma coisa que eu particularmente, não sei. Porque todo mundo, por exemplo, está aqui. Todo mundo tem um interesse de estar aqui. O interesse para o bem, de melhorar, né? De melhorar e passar aquilo que a gente também, a experiência da gente, para as pessoas. É o que eu faço, por exemplo. Eu tenho 3 filhas. Meus genros, eles gostam de ficar comigo conversando, porque eu fico contando a história da minha vida, as coisas que eu fiz. Eu já fiz e aconteci muito, né? Eu tenho história que não acaba mais. Então, eles gostam de ficar escutando, né? São histórias legais, coisas interessantes que a gente apontava, quando cada época uma época e tal. Então, assim, a gente tem que passar as coisas boas para as pessoas. Só que às vezes a gente fica chateado quando as pessoas não ouvem o que você fala, porque às vezes você está dando um conselho. Mas será que esse conselho é bom para essa pessoa? Eu acho que é, mas a pessoa acha que é. Então, essas coisas, eu, por exemplo, preciso me cuidar a respeito disso. Eu acho que as pessoas têm que pensar igual ao que eu penso, entendeu? E é um erro, né? O que eu gostaria de trazer aqui com a questão de certo e errado, né? E de a gente sempre estar na polaridade, levando isso para o certo, para o errado, para o bom e para o mal. Então, o primeiro ponto do Access é que nós escolhemos. E a gente está na permissão de tudo, que foi o que a gente trouxe lá na palestra. E eu estou escolhendo. Então, o primeiro ponto que a Loise trouxe, né, ela disse que ela escolhe. Mesmo ela sabendo que tem muita coisa para entregar, ela escolheu. E essa escolha é consciente. Então, o convite realmente do bate-papo energético é que a gente venha no nosso dia com total consciência de tudo aquilo que a gente escolhe para esse dia. E o ponto hoje que nós trouxemos foi não comprar histórias.
Não comprar as mentiras que nosso cérebro costuma ficar passando, né, pra gente. E um ponto muito importante de não comprar histórias é que eu crio a minha realidade a partir do meu ponto de vista. E se o meu ponto de vista é que tudo tem que ser difícil, que o caminho difícil é que as coisas funcionam, que o que vem fácil, vai fácil, é esse ponto de vista, é esse ponto de referência que eu tenho lá que eu preciso trabalhar, esse que está solidificado. E no Axis a gente trabalha isso com muita facilidade, porque a gente detecta o que é que está limitando, aquele ponto de vista, aquela crença raiz que a gente chama, e destrói e descria. E eu gostaria de trazer, então, em todos os lugares que nós estamos comprando essas mentiras, estamos comprando o ponto de vista de que tudo tem que ser difícil, que o caminho fácil não funciona, que eu não tenho escolha, que é do jeito que está, as coisas estão aparecendo, as coisas estão difíceis, então não tem saída. Em todos esses lugares que estamos escolhendo inconscientemente, ou até consciente, mas de forma sem ser com autorresponsabilidade, né? Colocando mais a responsabilidade na mão dos outros, em todos esses lugares nós estamos abrindo mão do nosso poder de escolha. Vamos destruir, descriar, dissipar, liberar tudo que isso é, tudo que traz à tona, e tudo que está por baixo disso. Sim. Sim. Pode POC. E esse é o convite, trazer essa leveza e falar para vocês, existem infinitas possibilidades para qualquer situação que a gente esteja vivendo, em qualquer âmbito, seja profissional, pessoal, dinheiro, qualquer situação, procure abstrair da situação. Ver como observador e dizer assim, tá ok, isso aqui está se apresentando, como eu posso sobrecriar isso aqui? Aí você escolhe com total facilidade, com total leveza, evitando os caminhos conhecidos, que eu já sei onde é que vão chegar, evitar tudo isso e fazer uma nova rota, que no Acres a gente trabalha a mudança de trilhos. Então, que hoje a nossa escolha seja mudar de trilhos. Evitar comprar histórias, evitar comprar as mentiras e mudar de trilhos. É, Débora? Opa! E tudo que pede isso, vamos destruir e descriar. Sim, pode, POC. Eu adoro fazer convite, eu já falei isso aqui algumas vezes, vamos convidar a leveza, vamos convidar a abundância, a facilidade, convite mesmo. Eu enxergo a nossa vida, ou a minha vida, como uma festa, e quem eu quero presente nessa festa? E aí eu convido uma rotina alegre, eu convido uma rotina alegre, eu convido a abundância, eu convido a facilidade. Como seria a gente fazer convites para o que a gente escolhe para a nossa vida? E aí, são essas reflexões, né, que a gente propõe, né, muito consciente, com autorresponsabilidade, que nós estamos criando a cada escolha que fazemos. A cada escolha. E a escolha tem que trazer o que se requer, né? Não é só Maria escolher. Mônica entrou aqui agora, bem-vinda. Bem-vinda, Maria Mônica. Escolher e agir o que se requer. Desculpa. Finalizei, meu amor. Voltando a alguns papos energéticos atrás, eu acho que aqui cabe bem a história que até a Keila brincou com o marido dela. Já desconstruiu o nosso relacionamento hoje? Porque é isso, eu acho que até para escolher, a gente tem que primeiro desconstruir tudo. Se libertar de todos os preconceitos. É uma coisa que eu tinha pré-conceitos, não preconceitos, tá? É uma coisa que eu tinha feito, que eu comecei a fazer depois que ela falou. Então, hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço é destruir, descriar todos os relacionamentos que eu tenho, com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, comigo mesma, com o meu trabalho. E aí, depois, eu começo a escolher o que eu quero. E depois que eu escolho, eu começo a fazer os convites. Eu criei essa rotina pelos papos que a gente tem, entendeu? E aí, eu acho que para o Luiz pode ser um bom caminho isso, de primeiro ele descriar
Isso mesmo. Isso para depois escolher e sobrecriar. Porque até agora só escolhi errado. Ou rapaz para escolher coisa errada. Não, desculpa me intrometer aqui e as meninas que me corrijam, mas eu acho que a primeira coisa que tem que desconstruir já é isso. Destrói e descria, Luiz. O certo ou errado. Destrói e descria. Eu, para desconstruir os relacionamentos que eu tive, vai ter que desconstruir muito, porque eu tive muitos. Então, eu não sei. É mais fácil do que você imagina, Luiz. E eu vou te falar, é mais difícil a gente fazer isso com a nossa família do que os relacionamentos amorosos. Porque toda vez que eu vou desconstruir o relacionamento com os meus filhos e com meu marido todo dia, é onde eu encontro maior dificuldade. Não sei dizer por quê, mas é o que eu tenho mais dificuldade de fazer. Sabe onde é que está a dificuldade? Na significância que nós temos assim com relação à família, a relacionamento com o filho, a medo de perder. Então, tudo que distrai a gente é o que impede a gente de receber. Então, quando você está nesse espaço e que você reconhece que isso aí merece palmas, você reconhecer essa limitação em destruir e criar seus relacionamentos afetivos com os filhos, com o esposo, é onde está a limitação do quê? Do controle. Eu estou controlando o meu relacionamento com meus filhos, com meu marido, solidificando como ele tem que ser. Então, quando eu solto, eu me abro para que isso expanda. Para que isso expanda vezes Deus milhões. Então, primeiro ponto é você destruir e descriar toda a significância que você tem com relação ao relacionamento com seu esposo e com seus filhos. E permitir que esse relacionamento seja 1000, 70 mil vezes Deus milhões mais expansivo para vocês. E sair do controle, da definição, da forma e da estrutura. Eu falo isso porque no começo eu também tive essa dificuldade. Com os outros, com os negócios, com o dinheiro, com tudo era fácil destruir e descriar. Com o dia que estava começando. Mas quando eu ia para os meus filhos, eu ficava, gente, mas você não está destruindo e descriando, você está destruindo e descriando os pontos de vista fixos que você tem. As conclusões, as definições, é tudo isso. E que limita que seja mais expansivo. Quando você se liberta disso, você abre o receber. Sai da definição, da forma e da estrutura. E do julgamento, né? Que é um pontinho que ele está lá, sempre está lá, o julgamento. Não, mas quando a gente educa, o julgamento faz parte. Esse é o problema. Eu acho que é isso. Com os meus filhos é mais difícil do que com meu marido. Porque eu me sinto na obrigação de educar, sabe? E aí complica um pouco mais. Mas faz sentido o que você falou. Mas aí vamos destruir e descriar todo ponto de vista que você tem sobre a obrigação de educar. Quanto peso nós, pais, nós, mães, trazemos sobre a educação dos filhos? Tem que ser assim, tem que ser assado. A realidade diz que tem que... Não, a gente já tem que começar aí, dentro de casa, trazendo a leveza para a educação. Porque é esse exemplo que eles vão levar. Pode ser leve a educação dos nossos filhos. Quando nós dizemos para eles o que eles têm que fazer, não é o que está dito como certo e errado. Eles têm que fazer aquilo dentro da escolha deles, consciente. Eu gostaria de escolher que o coleguinha, como aconteceu aqui um episódio bem rápido, do meu filho com a minha filha. Aí eu disse, você gostaria que sua irmã fizesse isso com você? Aí ele disse, não, mamãe. Aí eu disse, você está vendo que a questão não é certo e errado. A questão é o que eu gostaria também que fizesse comigo. E você já está invadindo o espaço dela, o direito dela. Você percebeu isso? Aí quando eu trouxe consciência, ele disse, mamãe, eu entendi agora o que é escolha. Aí eu perguntei, o que é, filho, escolha? Escolha, mãe, eu tenho que olhar para aquilo e aquilo tem que ser bom para mim. Aí quando ele terminou de falar, eu falei do bom e do ruim, né? Do bom e do mal. Mas ele disse, aquilo que não vai interferir no livre-arbítrio do outro. Eu disse, sim. Você não pode dizer assim, olha, irmã, você faça isso. Você precisa saber se aquilo é uma escolha dela. Você não pode impor o seu ponto de vista. Você quer fazer aquilo naquele momento, mas ela quer fazer também. É trazer a questão de que a educação é a partir da escolha do outro também, da minha escolha, e aí os dois, em permissão, eles percebem o que é que vai ser contribuição para ambos. E não assim, eu vou fazer isso porque é bom para mim,
você faz isso aí porque é bom para você, não. É o que é bom para ambos. E o Axis traz essa questão, é construir para o reino de nós, é criar para o reino de nós. E a educação, ela tem que ter essa base também. Não por ser a obrigação de certo e errado, mas o que é que vai criar mais aqui para todo mundo? O que é que vai criar mais para a minha família? O que é que vai criar mais na vida dos meus filhos? Aí Menino, fica mais você leve. explodiu nessa hora, né, que seu filho falou isso, porque até eu fiquei orgulhosa. Eu nem conheço ele. Mas eu ficaria muito orgulhosa se fosse meu filho falando isso. Ele tem 7 anos, fez agora. Olha, até me emocionou, juro por Deus. Não sei, mãe é boba, né? A gente olha essas coisas, olha que orgulho, imagina. Eu acho que aqui também entra uma questão que a Keila falou sobre o estar certo, o querer que os outros façam, né? Então, essa questão de limite, que eu acho que até foi uma fala do Luiz. Eu quero que as pessoas, né? Tipo, é o meu jeito. E o destruir, descriar, eu ainda não estou nesse processo aí de fazer isso todo dia. Porque é tanta coisa boa quanto coisa ruim, é o ponto de vista, né? E até para permitir que as coisas sejam diferentes, permitir que as coisas possam ser melhores. Então, acho que quando você falou também dos relacionamentos, é difícil, né? Por conta do que a gente coloca de... Qual foi o termo que você usou, Keila? Significância. Oi? Isso, significância, exato. Então, quão significante também é, que isso é algo que eu venho trabalhando comigo, que seja do meu jeito ou a minha visão, porque eu até comentei numa troca presencial, uns meses atrás, o quanto eu estava presa a ego, né? Que eu achava que tudo tinha, eu lidero uma equipe de vendas e tudo, e eu achava que as coisas tinham que passar por mim, eu achava que eu ia ter que assistir todos os treinamentos e aí sempre dar a minha versão, sabe assim, ouvir da minha boca, e o quanto isso então também estava ligado a por que tem que ser eu, né? Não sei se eu estou conseguindo fazer uma linha de raciocínio aqui para vocês, mas pensando assim, o destruir e descriar, toda a significância que tem do que realmente eu tenho certo para mim, para os meus relacionamentos, para as minhas decisões, né, para tudo que está ao meu redor, inclusive o que funciona, né, o que eu acredito que está certo hoje, o que eu acredito que já está bom, e só que dá para melhorar, né? Então, se eu permitir, se eu ficar na permissão, se eu limpar, né, esse canal. E aí, então, me chamou a atenção isso, a significância, me chamou a atenção o que o Luiz falou do o querer certo, até mesmo outra coisa que o Luiz falou de tipo, as pessoas do interesse, desapega disso, sabe? Libera isso, porque senão isso também só vai te trazer para baixo. É o que mais é possível daqui em diante. Então, como pode ser mais leve, como pode ser mais agradável, como posso atrair as pessoas que queiram ser contribuição, como eu posso ser contribuição para o outro, sabe? Então, e mudando realmente essa linha de raciocínio. É treino, né? Estamos aqui para isso. Mas me vieram essas questões. Não sei se eu joguei um monte de coisa, mas quis compartilhar. Gratidão, Lígia. Eu só queria complementar aí a questão do que a Lígia trouxe, é que a nossa mente ela vai nos levar sempre para os espaços conhecidos, que na PNL a gente chama de mapa interno. E aí, o que é certo sobre isso? É uma pergunta. O que é certo sobre o meu mapa interno que está limitando o meu receber, limitando que eu me abra para as possibilidades? Quando eu fico, isso é certo, não, meu ponto de vista é esse, não, eu vou até aqui. Você está indo só até onde você já se permitiu ir. Mas o que tem por fora que você não está se permitindo ver, se permitindo que apareça, é o que acontece quando a gente destrói e descria todos os nossos pontos de vista. Destrói e descria todo o mapa interno que eu tenho.
para que eu me abra e abra espaço para receber mais. Abra espaço para receber as pessoas que são contribuição. Porque se eu estou preso no ponto de vista, eu estou preso nas histórias que eu compro, eu não consigo abrir espaço para receber as pessoas que estão ali fora, ó, dizendo, ou eu estou aqui, eu quero ser contribuição para você. Mas você está tão focado naquilo que você já conhece, no que não deu certo, nas pessoas que fizeram coisas com você, né? As pessoas que não foram contribuição, que aí você não consegue olhar para o lado e perceber que tem um monte de gente aqui acenando para você, querendo ser contribuição na sua vida, escolhendo ser contribuição na sua vida. Então, vamos destruir, descriar todo o nosso mapa interno hoje, todos os caminhos conhecidos, destruir, descriar todos esses pontos de vista solidificados, fixos, que nos impedem de abrir espaço para o novo, de abrir espaço para as pessoas que serão contribuição para a nossa vida, de abrir espaço para a expansão na nossa vida, sem limites. O universo atualiza tudo isso, o nome que você quiser dar, universo, Deus, atualiza tudo isso com total facilidade, leveza e rapidez, e o que mais é possível. Vamos destruir, descriar o que impede. Sim? Pode POC. Pode POC. Menina, que bate papo, hein, Débora? Rende, não é não? Opa! Eita! Essa energia de o que mais está disponível para mim que eu nunca considerei ou que eu nunca me permitir enxergar. Eu acho que, né? É isso mesmo. Uma pergunta para a gente se conectar com o nosso dia de hoje. Isso. Ficar na pergunta. Ficar na pergunta, é isso aí. Que está disponível, que eu não estou reconhecendo, que eu não estou percebendo, que se eu percebesse, atualizaria uma realidade que eu jamais pude imaginar. Eu jamais percebi que poderia ser possível. Gratidão. Deu certo, né, Maria Mônica? Ela disse que já tentou outras vezes e não dava certo. Que bom. Bora para um dia, assim, mágico, cheio de possibilidades, energia. Sim. Isso aí. Cuidando Vamos do lá. Gente, gratidão pela presença de vocês. E segunda tem novamente bate-papo energético. Gratidão, menina. Beijo. Bom dia para vocês. Bom dia. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.